Parecia que ia ser um grande jogo de futebol, mas a partir do minuto 20 o Sporting desapareceu por completo. Hoje vou falar do jogo. Porto Sporting terminou 3-0 para a equipa Dragão. O que é que eu tenho a dizer em relação a este jogo? Olha, antes de mais nada, eu quero realçar a forma como o Sporting entrou no jogo. Nós entramos bem, nós fomos para cima deles, nós quisemos a bola, nós quisemos chegar ao gol. Mas a verdade dos factos é que cometemos tantos erros, tantos erros, e depois os níveis anímicos da nossa equipa desapareceram por completo a partir do minuto 20. E o desenrolar do jogo foi muito isto. A partir desse momento, o meio campo do Porto ganhou por completo todas as bolas importantes no nosso meio campo e conseguiu chegar ao gol muito rapidamente. E fico irritado por ver um clube rival do Sporting a conseguir ter aquelas jogadas, a conseguir aproveitar os espaços daquela maneira, e nós que temos um grande clube, uma grande equipa e vários jogadores com grande qualidade, não conseguir ter esse tipo de jogadas ou ter aquela continuidade ou aquele brilho. Já vimos por vezes o Carrilho ter isso. Não foi provavelmente num jogo grande necessário os 3 pontos e de afirmar que nós de facto estamos a um patamar diferente e acima daquilo que era esperado do Sporting nos últimos anos. Quer dizer, nós temos feito uma gestão financeira incrível, temos menos dinheiro que os outros têm ou não têm, mas apesar de tudo conseguimos criar uma equipa competitiva, fomos buscar o Nani e temos qualidade para demonstrar muito mais. E agora vocês dizem, mas nós jogámos imenso contra o Wolfsburgo, nós deitámos tudo em campo, garra, e portanto é natural 3 dias depois, aos 20 minutos de jogo contra o Porto no Dragão, perder estes níveis anímicos. E eu digo, really? Quando os jogos da Liga Inglesa são sempre com 3 dias de diferença, ou com os jogos da Taça da Liga de Inglesa, ou com os jogos da Taça da Inglaterra, quer dizer, não há nenhum jogador que se queixe, são muitos jogos, são muitos jogos que nós estamos a fazer. Não, o Sporting tem de conseguir jogar contra o Wolfsburgo na sua máxima força e jogar contra o Porto na sua máxima força. Mas há uma coisa que eu também digo, eu acho que o Marco Silva aí apostou e mal na mesma equipa que jogou contra o Wolfsburgo, com exceção de Tanaka, que em vez de Tanaka começar o jogo, começou Montero, que na minha opinião até devia ter sido Tanaka a começar, mas pronto. O que eu acho bastante interessante é que quando tu vês o Marco Silva adotar sempre este estilo ao longo da época, parece que nós não temos plantel, parece que nós não temos bons jogadores que possam estar no banco e dar alguma frescura à nossa equipa. Parece que nós não temos jogadores como o Ryan Gold, parece que nós não temos jogadores como o Wallison, parece que nós não temos jogadores como o Dramé, apesar de saber que o Dramé, apesar de tudo, não é um jogador que eu acho totalmente necessário na nossa equipa, mas apesar de tudo é uma mais-valia. Rúbio, entre outros jogadores. Quer dizer, não podemos estar sempre a queixar do facto que nós não temos plantel e com pouco dinheiro e que nós temos de gastar mais dinheiro como os outros clubes e arranjar estes jogadores, o jogador X ou o jogador Y. Não, nós temos bons jogadores, nós temos uma equipa para o futuro e é preciso apostar nisso. Quer dizer, não podemos também estar sempre à espera daquele momento em que vai chegar o Ryan Gold a sua máxima força com 23 anos, porque ele agora tem 19. E, portanto, não podemos estar à espera disso. Temos também a dar oportunidades aos miúdos, aos Ryan Golds, aos Wallisons, de vez em quando, para depois, nestes jogos, quando chegar a jogos contra o Porto, pelo menos ter esses jogadores no banco e poder ter alguma frescura na equipa na última meia hora de jogo. Quer dizer, o Ryan Gold e o Wallison no meio campo, apesar de serem muito verdes, é verdade, são jogadores com muita inexperiência ainda, mas são jogadores que conseguem dar uma qualidade no meio campo. É importante dar uma frescura ao meio campo e isto era muito importante, ganhar o meio campo contra o Porto, e é isso que o Marco Silva queria, e o Marco Silva já sabe que com o Marco Silva nós gostamos de atacar e fazer pressão alta, e portanto nós fomos 3 golos em que foram 3 golos exatamente iguais, em que aproveitaram a subida da nossa linha defensiva, e é natural que o Tobias, que tem feito grandes jogos, não tenha feito um jogo assim tão bom contra o Porto. Perdeu uma bola crucial, que por acaso não deu em gol, mas é natural ver a linha defensiva subida e ver jogadores como o Telho aproveitarem-se disso, e foi isso que aconteceu, porque apesar do Porto ter chegado muitas vezes na nossa área, ter tentado marcar golos, não sei o quê, não conseguiu em nenhuma dessas ocasiões marcar gol. As únicas alturas em que marcou gol foi quando a nossa defesa subida, e aqui é que se prende. Será que o Marco Silva faz bem em jogar desta maneira? Faz bem, sem dúvida alguma. Mas não pode ser sempre, especialmente se ele quer apostar na mesma equipa que jogou
que deitou tudo em campo contra o Wolfsburg 3 dias antes e depois esperar que a equipa consiga dar o mesmo rendimento na mesma forma de jogar. Não estou a dizer que, não estou a queixar do facto dos jogadores estarem cansados, mas se de facto estão, é preciso também alterar um pouco o esquema de tática em função disso. Mais valia ter começado um pouco à defesa e ter apostado um pouco mais no contra-ataque. E não, nós quisemos impor e segurar no jogo e agarrar no jogo. Eu acho isso muito bem, mas há casos para isso, como foi na Taça de Portugal, em que a equipa estava totalmente fresca e demos 3-1 ao Porto, e no Dragão estávamos completamente partidos, não estou a ser só ao minuto 20, nós não conseguimos dar a volta ao resultado, e a partir deste momento é totalmente natural o Porto ter ganho 3-0. Aliás, quando já estava 2-0 eu só dizia, pá, espero que o jogo acabe o mais depressa possível, porque a partir de agora o Sporting não vai conseguir fazer mais nada. E sofremos o 3-0 e podemos ter sofrido o 4-0, que não houve uma bola à barra. E é muito por aqui onde eu quero chegar, é ver este Sporting, que tem muita qualidade, mas que, apesar de tudo, não tem o mesmo dinheiro que supostamente os outros têm, mas consegue efetivamente jogar muito mais do que jogou no Dragão. E não podemos usar as desculpas dos níveis anímicos e de não termos plantel, porque se não temos níveis anímicos, então temos de meter outros jogadores que nós temos, nem que sejam jogadores da equipa B, alguns deles, para poder dar alguma frescura, mesmo que seja contra o Porto. Quer dizer, mais vale perder por 1-0 ou 2-0 do que meter uma equipa totalmente cansada e desgastada e perder por 3 a forma como foi, porque a partir dos 20 minutos a equipa desapareceu. E isto é um problema que eu acho que o Marco Silva tem em não arriscar demasiado e não colocar certos jogadores, especialmente pela sua idade, em situações que podem ser prejudiciais para os próprios jogadores. Eu compreendo isso. Não estou a dizer que o Ryan Gold e o Wilson deviam ser titulares, lá está, contra o Porto. Obviamente que não, mas se ele tivesse dado mais oportunidades a alguns jogadores da equipa B ao longo da época, inclusivamente o Rúbio, que entrou na equipa B em janeiro e que começou a marcar golos a torto e direito, acho que só não marcou em um jogo, mas posso estar enganado, não dar oportunidade a esses jogadores na equipa A acaba por não podermos ter sequer um plantel que consiga dar a volta a situações em que os jogadores não estão efetivamente preparados fisicamente para este tipo de jogos. E é aqui que eu saliento muito a qualidade técnica do Marco Silva, porque eu gosto dele, devemos continuar a apostar nele, a apostar nas qualidades dele como treinador. Eu acho que ele tem feito um grande trabalho e tenho gostado muito da forma como ele de facto tem preparado a equipa do Sporting e querendo sempre impor-se no jogo e sempre atacar, sempre ter uma dinâmica ofensiva muito boa, muito positiva, mas a verdade dos factos é que ele não tem conseguido fazer isso porque ele tem colocado muitas vezes os mesmos jogadores e só troca em situações em que tem mesmo de trocar, que foi o caso do Naby Sara meter o Paulo Oliveira, no caso do Maurício Palazzo meter o Tobias Figueiredo e no caso de meter o Ryan Gold e o Wilson titular nos jogos da Taça da Liga. E só nesses casos é que nós vimos que de facto temos plantel. E é neste ponto que é muito importante. O Marco Silva deveria, na minha opinião, não abdicando do seu esquema tático, obviamente, se ele quer atacar e quer impor-se no jogo sempre, acho muito bem, mas se for assim, então é preciso de vez em quando trocar algumas vezes alguns jogadores da nossa equipa. Mas de resto, é continuar a apoiar a equipa. Temos um jogo muito importante agora contra o Nacional para a Taça de Portugal. É muito importante o Sporting, esta época, ganhar a Taça de Portugal. E agora que nós estamos a 8 pontos do Porto para a Liga, é muito importante conseguir manter o terceiro lugar, conseguir de facto não perder esse lugar e continuar a lutar ao máximo na Liga, porque não interessa se os nossos primeiros ou segundos objetivos já foram por água abaixo. É importante continuar a acreditar e continuar a dar sempre tudo em campo e também já agora aproveitar para meter alguns jogadores da equipa B para depois na próxima época podermos ter esses jogadores mais habituados à equipa A. Eu acho que isso seria uma excelente ideia, uma ótima oportunidade para o Marco Silva poder apostar em alguns, não muitos, obviamente, mas em alguns desses jogadores. E é isto que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado da minha análise. Não se esqueçam de subscrever. Podem ir ao Facebook, ao Twitter, saber o que eu vos digo em baixo. Não se esqueçam de ir à página de Espírito Leonino, deixar o vosso like e não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!